Relatórios de especialistas para solicitantes de asilo do Quirguistão, problemas com violações dos direitos humanos e repressões políticas no Quirguistão. Olá, caros colegas! Este vídeo é direcionado a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo do Quirguistão. Meu nome é Maxim Karitonov e eu me especializo na preparação de relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como abordo a análise da situação. No Quirguistão, destacando os principais problemas de violações dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialista desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialista? Como você provavelmente sabe, um relatório de especialista é um documento analítico independente destinados a serem apresentados ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é justificar que o solicitante realmente enfrenta uma ameaça em seu país e não pode retornar com segurança para lá. Esse relatório apoia a história pessoal do solicitante com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialista confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais. Ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais. Fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma os fatos com referências a fontes confiáveis, como Anistia Internacional, Human Rights Watch, ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OAC. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 dos principais escritórios de advocacia do ZEPRENE-SIWA, Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como laureado do Expert Witness Awards na categoria de melhor especialista em questões de imigração e asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e com os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia em até 1 hora. Preparo o relatório em 1 semana. Agora, sobre as violações dos direitos humanos no Quirguistão. O Quirguistão enfrenta uma série de violações sistemáticas dos direitos humanos. Instabilidade política. Após período de mudança de poder, há repressões contra a oposição política e ativistas. Mídias independentes e blogueiros estão sendo presos, ameaçados e perseguidos por criticar o governo. As estruturas governamentais, incluindo o sistema judiciário, frequentemente estão sujeitas à influência das elites, o que limita o acesso à justiça justa. A tensão entre os grupos étnicos às vezes leva à violência e discriminação, especialmente nas regiões do Sul. Membros da comunidade LGBT enfrentam ameaças, ataques e condenação pública. Representantes de minorias religiosas enfrentam pressão, buscas e perseguições por parte das autoridades policiais. A violência doméstica continua sendo um problema sério e as vítimas muitas vezes são privadas de acesso a uma proteção adequada. Os comícios e manifestações são severamente reprimidos e seus participantes são presos. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, além de conclusões e resultados. Como eu trabalho na elaboração dos relatórios sobre o Quirguistão, normalmente eu preparo relatórios de especialistas com base nas instruções recebidas de grandes escritórios de advocacia, EUA, Reino Unido e países da União Europeia. O conjunto de questões que eles me apresentam inclui a descrição do clima político atual no Quirguistão, abrange a pressão sobre a oposição, como as autoridades tratam os participantes de protestos e ativistas civis, quais riscos enfrentam os membros da comunidade LGBT e as minorias religiosas, qual é a situação dos direitos das mulheres e do acesso à proteção contra a violência doméstica, quais são as possibilidades de realocação interna, quão realista e seguro é isso para os requerentes, quais são os riscos que existem para jornalistas e blogueiros independentes, quais ameaças perseguem os representantes de minorias étnicas, especialmente nas regiões do Sul. Como eu crio um relatório de especialista? A elaboração do relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo requerente. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o requerente. O próximo passo é investigar a situação no país de origem.
Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do requerente. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do requerente. Depois disso, eu preparo a justificativa. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o requerente se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas, para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem as diretrizes estabelecidas nas orientações práticas do Tribunal Supremo sobre evidências de especialistas. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de como o caso vai terminar, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para testemunhar no tribunal e dar depoimentos sobre a situação no país de origem do requerente. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório de especialista, entre em contato comigo pelo e-mail info@thehumanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com solicitantes do Quirguistão, mas também com países: ex-União Soviética, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Rússia. O relatório de especialista é uma ferramenta-chave que pode influenciar o resultado bem-sucedido do caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Eu ficarei feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve.